Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e neste episódio vamos falar sobre Jackson Hole, o encontro anual de bancos centrais no Parque Nacional de Grand Teton, nos Estados Unidos, e onde saem normalmente grandes mensagens de política monetária que marcam os próximos meses e anos. Para nos ajudar a perceber que conclusões podemos tirar desses 3 dias de debate, nada melhor do que alguém que ouviu ao vivo os discursos e assistiu aos trabalhos. Hoje temos novamente a sorte de ter connosco o Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. Muito bem-vindo. Obrigado Nuno. Da última vez que o tivemos no podcast falámos sobre o que poderíamos esperar do Fórum BCE. Agora, da Serra de Sintra, saltamos para um vale junto às montanhas do Wyoming. Pode explicar-nos só um pouco como é que é participar em Jackson Hole, provavelmente a maior concentração de decisores monetários do mundo? Discutem-se muitos detalhes técnicos de economia, trocam-se ideias entre os bancos centrais? Bom dia de novo. Sintra já compete muito bem com Jackson Hole enquanto ao número de decisores monetários que se encontram no mesmo sítio, numa altura do ano importante para projetar o que vai ser o ano em termos de política monetária. E se Sintra fez o seu papel, Jackson Hole também. Até porque o papel que a política monetária nos Estados Unidos tem no mundo é relevante e tivemos muitas novidades e algumas confirmações desse debate, em particular do discurso do presidente Jay Powell e o debate que depois surgiu em termos dos papers, dos artigos, enfim, todos os temas que foram muito centrados na transmissão da política monetária são relevantes para o mundo inteiro e para o Banco Central Europeu também, e, portanto, é sempre um enorme privilégio. As mensagens. Sim. E depois o encontro é sempre marcante e este foi especialmente relevante, não é? O discurso... Sim, porque a mensagem que o Presidente Powell trouxe teve algumas novidades e outras tantas confirmações. A confirmação é de que os preços, a inflação, são o resultante daquilo que é o funcionamento da economia. Há sinais de enfraquecimento na economia norte-americana, em particular no mercado de trabalho, que neste momento preocupam mais do que há uns meses, e essa confirmação veio, enfim, muito clara nas declarações do Presidente Powell. As lições que podemos tirar daqui para a Europa são bastante significativas. Nós temos uma inflação que tem vindo a cair muito claramente ao longo dos últimos meses. É verdade que há caminho a fazer, mas também é verdade que temos que ter a noção de que a posição da política monetária neste momento aponta para um aperto financeiro que mesmo com reduções às próximas reduções que possam existir nas taxas de juros se vão manter. Temos avisado isso bastantes vezes, ou seja, não é a partir do momento em que a taxa começa a cair que a situação se altera. Portanto, todos temos que ter noção disso. E a relação de tudo isto com o mercado de trabalho também merece atenção na Europa. Os últimos dados da taxa de criação de empregos, de novos empregos na Europa, têm vindo a diminuir. São sempre os primeiros sinais de abrandamento do mercado de trabalho. São temas que são muito relevantes para nós também. E numa entrevista à Bloomberg, disse que o BCE tinha uma decisão fácil em setembro. Quer explicar um pouco melhor o que é que quis dizer com a decisão ser fácil? Nós olhamos para a trajetória dos dados e não apenas para cada ponto de informação. Ou seja, sai um valor para a taxa de desemprego, isso é importante, mas é também importante e mais relevante até colocar cada dado novo nesta lógica de trajetória. E desse sentido, desse ponto de vista, quando olhamos para as previsões de junho do Banco Central Europeu, para aquilo que se pode esperar nas revisões para setembro, os dados têm vindo a confirmar, felizmente, já no último semestre isso tem vindo a acontecer, aquilo que são as previsões que o BCE tem vindo a produzir, que o Eurosistema tem vindo a produzir.
E setembro, quando olhamos para ele como mês de decisão, está, para mim pelo menos, bastante claro, e daí o fácil, que prosseguindo a inflação no caminho que tem vindo a ter, olhando para a economia, falei ainda há pouco do mercado de trabalho e daquilo que são as dúvidas e algumas hesitações que já se começam a assistir no mercado de trabalho, numa economia que teima em não crescer, porque o número é bastante impressivo. A área do euro, desde que começou o ciclo de subida de taxas, cresceu 0,7% e isto compara com 4,9% para os Estados Unidos. É um sacrifício muito maior na Europa ter ganho a batalha sobre a inflação em termos da atividade económica do que aquilo que acabou por acontecer nos Estados Unidos e portanto, o fácil nunca é fácil. Mas quando olhamos para os dados, parece-me relativamente claro qual é a trajetória que as taxas na área do euro têm que ter. E, por último, o tema desta edição de Jackson Hole foi a avaliação da eficácia da política monetária. Parece-lhe, olhando agora para estes últimos 2 anos, que ela tem cumprido de forma eficaz o seu papel de garantir a estabilidade de preços? Nós temos que olhar para essa questão sob 2 prismas. Que é a eficácia da transmissão da política monetária. E não temos dúvidas muito grandes sobre a sua eficácia, sobre o papel que ela teve. Foi um período de subida de taxas de juro muito acentuado em muito pouco tempo. Nunca antes tínhamos tido esta experiência. Claramente que a subida das taxas transmitiu-se à economia, ao crédito, enfim, à generalidade dos agentes económicos e, portanto, por aí o resultado foi o esperado e podemos, desse ponto de vista, estar satisfeitos. Todos os mecanismos de transmissão funcionaram. Mas nunca podemos, e aí é a segunda dimensão do prisma em que podemos olhar para isto, não nos podemos nunca esquecer que os preços são uma variável que resulta, como eu disse há pouco, do funcionamento da economia e não é apenas a taxa de juros que determina o funcionamento da economia. E, portanto, nós devemos partilhar este sucesso com a política orçamental europeia, que, ao contrário, por exemplo, da norte-americana, teve um papel cooperante e coordenado no combate à inflação, em particular atuando muitas vezes até como almofada ao próprio crescimento dos preços, o que me pareceu sempre muito positivo, mas a mesma coisa se pode dizer do funcionamento. Eu vou usar a expressão mercado de trabalho, mas é um pouco mais do que mercado de trabalho, porque inclui também os lucros das empresas, ou seja, as 2 dimensões que podem fazer pressão nos preços, que são salários e lucros, atuaram também na área do euro de forma muito mais cooperante com o ciclo inflacionista do que noutras jurisdições e, portanto, devemos ser justos e partilhar o sucesso da política monetária com outros, até porque, mais não seja, na verdade, todo este processo não terminou e nós vamos precisar de ter este espírito de cooperação e de coordenação no futuro muito presente. Governador Mário Centeno, muito obrigado por nos ter deixado a sua visão sobre o que se passou em Jackson Hole e o que pode significar para a zona euro. Muito obrigado também a quem nos esteve a ouvir. Com este episódio, o BDP Podcast regressa de férias e volta à sua frequência semanal. Acompanhe estes episódios e outras iniciativas do Banco de Portugal em bportugal.pt. Siga-nos também no X, LinkedIn e Instagram. Até breve.